Quais são as características de um verdadeiro reavivamento? Você sabe a diferença entre reavivamento e reforma? Depois de um longo período vivendo do jeito errado, o povo de Judá finalmente tinha uma oportunidade de ver uma fase diferente. E o responsável pelas mudanças no reino de Judá foi Ezequias, filho de Acás, alguém que nós vamos conhecer melhor agora. Receita para o reavivamento é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E a gente quer convidar você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal. Vem com a gente, acompanhe, conheça a história. Você também tem a oportunidade de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos e também deixar o seu comentário. Agora, vamos ao vídeo. No vídeo passado, nós vimos as ações do rei Acás e como ele foi um rei fraco que desviou ainda mais o povo de Judá dos caminhos corretos. No final do seu governo, ele fechou as portas do templo para que ninguém mais adorasse ali e construiu vários templos idólatras em quase todas as cidades de Judá. Isso foi muito sério e só para você ter uma ideia, quando ele morreu, ele nem foi sepultado junto com os outros reis de Judá. Mas com Ezequias, o filho que o sucedeu, foi diferente. Veja só o que a Bíblia diz a respeito dele. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. 2 pontos interessantes aqui. O primeiro, a menção ao nome da mãe de Ezequias, o que revela que ela deve ter tido uma influência muito forte sobre a educação dele. E o segundo ponto é que Ezequias procurou seguir os caminhos de seu antepassado, Davi, fazendo o que era certo aos olhos de Deus. Ezequias entendeu que a situação de Judá era grave e decidiu agir rápido. Veja só, assim que ele assumiu o trono, já começou a fazer os planos e a colocá-los em prática. A primeira coisa que ele fez foi reativar as atividades do templo, e para isso solicitou a ajuda dos sacerdotes e levitas que tinham permanecido leais. Os sacerdotes não perderam tempo. Eles conseguiram a ajuda de outros e dedicaram-se de coração para a purificação e santificação do templo. Eles concluíram a sua tarefa em tempo recorde. Eles consertaram e abriram as portas do templo, juntaram os vasos sagrados e os colocaram no lugar, e tudo ficou em ordem para reiniciar as atividades do santuário. Imagine a alegria daqueles que haviam permanecido leais ao Senhor. Talvez eles tenham pensado que nunca mais poderiam voltar a adorar a Deus no templo como estavam acostumados. É muito provável que muitos jovens nem soubessem como era a verdadeira adoração antes de Acás. Quer ter uma ideia de como foi essa cerimônia? Preste atenção em alguns detalhes. Os príncipes da cidade se uniram ao rei Ezequias e aos sacerdotes e pediram perdão para os pecados da nação. Os sacerdotes colocaram as ofertas pelo pecado sobre o altar. Hinos de louvor ecoaram pelos pátios do templo. Os cânticos de Davi e de Asaf foram cantados com alegria, pois os adoradores sentiam que estavam sendo libertados da escravidão do pecado e da apostasia. As mensagens dos profetas Isaías e Miqueias surtiram efeito sobre o povo. Havia novamente esperança para a nação. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, ele orou, pedindo que o Senhor ouvisse, que o Senhor perdoasse o pecado e curasse a terra, sempre que o povo se voltasse para ele, humilhados e reconhecendo que dependiam dele. Agora, essas promessas estavam se cumprindo no reinado de Ezequias. Depois que as reformas foram feitas, Ezequias convidou todo o povo para celebrar mais uma vez a Páscoa. E veja só como isso aconteceu. Por muitos anos, a Páscoa tinha deixado de ser celebrada como uma festa nacional. A divisão do reino após o reinado de Salomão tinha feito com que isso parecesse algo impossível de acontecer. Mas as mensagens e sentido dos profetas estavam produzindo seus efeitos. E as pessoas vieram. As ruas tinham sido limpas. Não havia mais altares idólatras espalhados pela cidade. O povo celebrou a Páscoa com alegria. E eles aprenderam tanta coisa. Foi tão legal tudo o que aconteceu que eles acharam que aqueles 7 dias tinham passado muito rápido. Eles desejaram ficar mais tempo. Não dava vontade de ir embora. E então, sabe o que eles fizeram? Festejaram por mais 7 dias. Então veja só o que diz aqui na Bíblia. Quando a festa terminou, os israelitas que haviam participado saíram pela cidade de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés.
e despedaçaram todas as colunas sagradas, derrubaram os postes de Azerá e removeram os santuários e altares idólatras. Depois disso, voltaram para suas cidades e casas. Isso é o que podemos chamar de reavivamento verdadeiro. Mudanças aconteceram de dentro para fora. Mas quando tudo estava indo muito bem no reinado ali de Ezequias, aconteceu algo terrível. Ele contraiu uma doença fatal. E o pior foi que a mensagem de Deus para ele é que ele deveria deixar tudo em ordem porque ele iria morrer. Ezequias então decidiu se apegar com todas as suas forças à oração. Ele suplicou a Deus por sua vida e Deus ouviu a sua oração. Antes de Isaías deixar o palácio, Deus deu uma mensagem que ele deveria voltar e dizer para o rei Ezequias que o seu pedido tinha sido atendido. Ezequias acreditou e ficou muito feliz. Mesmo assim, ele pediu um sinal para saber se a mensagem vinha mesmo do céu. E Deus fez uma coisa inusitada. O milagre foi o sol, o relógio do sol, voltar 10 degraus. Isso chamou a atenção, a ponto de os pagãos ouvirem dessa história e terem curiosidade de ir até o reino de Judá para conhecer mais detalhes da história e saber o que havia acontecido. Mas que pena! Ezequias ficou envaidecido e ao invés de apontar para o Deus do milagre, ele abriu seus tesouros e mostrou tudo que ele tinha conquistado no seu reino. E isso trouxe muitos problemas futuros para o reino de Judá. Ezequias novamente se humilhou perante Deus, mas infelizmente a semente plantada por ele daria frutos de tristeza e males, mas não no seu reinado. E agora vamos às lições. E a primeira delas é que sempre que nos voltamos para o Senhor, Ele está pronto para nos receber, nos perdoar e nos curar de nossa infidelidade. Por meio de Ezequias, toda a nação de Judá experimentou um reavivamento. O reavivamento verdadeiro produz mudança, traz transformação de vida. A outra lição está relacionada com a atitude que devemos ter para com as outras pessoas, sobre a intencionalidade de falar a verdade e de espalhar a mensagem de salvação. As pessoas com quem entramos em contato dia a dia precisam da nossa ajuda, da nossa orientação. Amanhã, algumas delas poderão estar onde nunca mais as alcançaremos outra vez. Cada dia, nossas palavras e atos influenciam as pessoas com quem nos relacionamos. Que bom que você ficou com a gente até o final, porque agora chegou o momento especial dos abraços e a gente vai começar com a base Geração Eleita da Igreja de Boa Vista da cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. Também para os adolescentes da Igreja do Jardim Santo Eduardo da cidade de São Paulo. Base BEG da cidade de Indaial, Santa Catarina. Para os adolescentes da Igreja de Bela Vista da cidade de Regeneração, Piauí. Para os adolescentes juveniles da Igreja La Esperança de Bolívia, da cidade Punata, Bolívia. Base Moriá da cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Base TIM da Igreja de Ponte Rasa, da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Para a base Ajatim, da Igreja do Jardim América, da cidade de Novo Progresso, Pará. Para os adolescentes da Igreja do Jardim Europa, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de Campos Sales 4, da cidade de Manaus, Amazonas. E nós queremos também mandar um abraço para todos os adolescentes do estado do Rio Grande do Sul, que ainda estão passando por essa dificuldade. Nós continuamos em oração, as doações estão sendo feitas e não percam a fé, a esperança. Deus está cuidando de tudo e logo mais as coisas voltarão, pelo menos ao seu normal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.